E hoje nesse vídeo eu vou te mostrar por que a medicina chinesa tem um diagnóstico tão preciso, por que e como ela enxerga tão bem o processo de adoecimento. Em primeiro lugar, é uma medicina que analisa o ser humano como um ser biopsicossocial. Nós sofremos influência a todo instante do meio em que vivemos, da sociedade, da família, do contato ou não com a natureza, da forma que pensamos e que sentimos. A medicina chinesa analisa toda essa relação do homem com o meio e com ele mesmo. E eu vou fazer um resuminho que é bem interessante. Você vai entender 3 fatores patógenos, que são os fatores que adoecem, que aqui dentro desses 3 tem um conjunto de centenas de enfermidades. É um conhecimento milenar, brilhante, um pouquinho antigo, 4.000 anos. Toda a prática clínica é baseada sempre nesses 3 fatores. E vocês vão ver, você vai ver que ele se interrelaciona. Um fator tem ligação ou pode ter direta com o outro. Primeiro, o ser humano adoece por fatores patógenos exógenos. É uma análise importante. Nós adoecemos de acordo com o contato com o clima. Nem todas as pessoas. As mais fracas, com constituição física débil, muito friorentas, se afetam mais. Quando pega um vento, um frio, já ficam logo resfriadas, porque nós estamos em contato com o meio. Então, os fatores externos podem penetrar. Também, excesso aí de pessoas que estão em contato extremo, diário, seja no inverno, no outono, no verão, com ar-condicionado forte, e aos poucos vão se tornando friorentas. O vento e o frio podem penetrar, mudando o estado de circulação interna. Depois, os fatores endógenos. Essa aqui é uma grande diferença da medicina ocidental. Os fatores endógenos, ou seja, os que são produzidos dentro dos órgãos, todos têm relação direta com as emoções. As emoções, elas produzem enfermidades se elas forem desordenadas, se elas forem intensas, se elas forem mantidas durante muito tempo. Isso é uma grande diferença também. Os órgãos, quando enfraquecem, eles também produzem emoções negativas, porque a emoção vem da síntese interna de cada órgão. Ela vem da síntese energética. E aqui é um outro olhar, é um outro mecanismo de ação. A emoção não vem do córtex pré-frontal do sistema límbico, ela é uma síntese do interior dos órgãos. E é uma informação brilhante. Hoje, diversos médicos de qualidade, com excelente prática clínica, utilizam esses conceitos, integram toda a sua prática ao conhecimento da medicina chinesa, podendo então explorar aí, produzir, orientar o paciente para que assim ele tenha emoções mais positivas. E logo depois nós temos fatores que não são exógenos nem endógenos, são hábitos de vida. Nós adoecemos de acordo com nossos hábitos. O que está aqui nesse grupo de fatores? Excesso de trabalho sem descanso, pouca atividade física, hábito social ruim, grupos que você se encontra de péssima qualidade, pessoas muito pesadas. O que você vive na sociedade pode adoecer o paciente. Outro item importante, excesso de traumas, pessoas que se machucam muito, têm lesão por esforço repetitivo, tipos de trabalho que são muito repetitivos. O ser humano precisa de variedade, precisa de arte, contato com a natureza, bons amigos, de afeto na família. O ser humano ele tem uma variedade de possibilidades para se nutrir, mas cada vez mais essas possibilidades estão restritas. O ser humano está vivendo mais como uma máquina, de uma forma cartesiana e muito pragmática. Isso leva a doenças. E para que você entenda como essa medicina analisa a fundo cada indivíduo na sua individualidade, constituição física, constituição familiar, quando você entende o processo patológico, aí então você vai interligar os 3 fatores. Será que umas pessoas, por exemplo, professor de natação,
que dá aula para bebê, tá ali o dia inteiro na piscina, que tem que permanecer dentro d'água, será que esse frio pode penetrar? E será que as emoções vão ser diferentes porque ele tem esse frio que já faz parte dele, né? Como é que nós vamos saber aí se o frio penetrou? Se o frio gerou uma circulação baixa? Penetrar, para clarear aqui o conceito, é afetar a circulação interna. Se esse professor começar a ficar apático, friorento, sinais aí de fragilidade, a urina vai ficando muito clarinha, tem uma polaciúria, uma poliúria, um aumento no volume da urina, ou uma nictúria, começa a urinar à noite, o desejo sexual cai. Eu não estou falando que todo professor de natação vai ter essa característica, mas aquele que está em estado mais debilitado, se ele mantiver esse contato durante muitos anos, pode ser um fator de doença. E aí os hábitos vão sendo mais fracos, ele já tem vontade mais de ficar em casa, de ficar deitado, como um interfere com o outro. Vamos colocar aqui um diretor de empresa que tem o hábito, adora trabalhar, e chega em casa, tem o hábito de continuar no computador, não descansa, não dorme bem, é o workaholic. Chega em casa e tem que trabalhar e produzir mais. Aos poucos ele vai ficando apático, sem vontade de se relacionar, sem vontade de ter uma nova relação. Ele gosta mesmo do trabalho e final de semana também trabalha. Olha a emoção aí ficando em segundo plano, não porque ele decidiu, é porque o corpo está mudando. O excesso de trabalho, que virou um hábito nocivo, está diminuindo, está bloqueando o padrão emocional, porque a mente excessiva reduz as emoções. E aí ele começa a ficar com mais calor, porque a mente acelerada gera calor interno, então ele detesta o verão, ele dorme tarde, adora viajar para países muito frios, começa a ser extremamente calorento e não sabe que lá o hábito de trabalhar à noite todos os dias interferiu no que ele sente, seja de emoção e como ele se sente em cada clima correspondente aí. Com calor, ele tem uma verdadeira aversão. Isso chama-se fatores patógenos endógenos, exógenos e não endógenos e nem exógenos. São fatores que adoecem o paciente. Isso é medicina tradicional chinesa, que observa cada paciente, cada ser humano como um ser biopsicossocial. Boa pesquisa, aprofunde o conhecimento aí numa área tão brilhante. Deixe aqui seus comentários, suas dúvidas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Toque esse sininho aí para ser notificado sempre que aqui chegar conteúdo de valor. Tudo de bom e muita saúde!